Guilherme Estrela, eu até convidaria o senhor para permanecer à mesa, se o senhor quiser, enquanto convido já para integrar aqui a mesa o Fernando Siqueira para fazer sua próxima palestra. Queria agradecer muito a sua contribuição, foi um pouquinho além do tempo, mas era impensável, por meu caso, interromper o senhor justamente no final, quando as mensagens tão sensíveis para o desenvolvimento brasileiro, ressaltando a importância que o petróleo pode ter para todo o sistema produtivo, inovativo brasileiro, para as implicações para o desenvolvimento como toda a economia. Eu acho que foram temas importantíssimos que o senhor colocar. Eu acho que depois para a gente discutir um pouco mais devagar assim, no debate esses temas. Mas com isso eu queria agradecer e passar logo a palavra para o Fernando Siqueira. Também, conforme combinado com o Guilherme Estrela, a gente pensou num tempo de 30 minutos, até para a gente ter depois o tempo de retorno, como faltar. Antes de você falar, esse slide está espetacular, desculpa. A casa aqui do BNDES. Agradeço a homenagem em nome do banco. Posso pedir ao senhor começar a O Estrela já falou a importância do BNDES, eu vou tentar não ser repetitivo, até porque ele cobriu quase tudo, né? Embora o assunto petróleo seja extremamente vasto, mas então não preciso repetir a importância do BNDES, mas eu fico muito feliz por esse convite da FBNDES, que é uma parceira da IPET, muito grande aí na defesa das riquezas nacionais, na defesa da soberania. Então, cada vez mais nossas entidades precisam se unir, porque, como o Estrela mostrou, né, quando se descobriu o pré-sal, a primeira providência do governo Bush foi reativar a quarta frota, que estava parada desde a década de 50, né, e colocou no Atlântico Sul para proteger o Atlântico Sul. O Atlântico Sul é Brasil e Argentina. Como a Argentina já havia desnacionalizado o seu petróleo, a quarta frota veio para proteger, entre aspas, o pré-sal. E o resultado a gente viu aí na entrega terrível pelo governo Dilma do campo de Libra. Um campo já descoberto, mapeado. Então, o efeito aí da pressão internacional se fez primeiro aí na entrega do campo de Libra. Então eu vou falar um pouco sobre a importância do petróleo. Estrela já falou bastante. Matriz energética mundial, mar territorial e zona econômica exclusiva. Por que não precisamos de leilões? Geopolítica de petróleo, pico de produção, reservas mundiais, também o Estrela já mostrou. Falar sobre o shale gas, que foi aí feito uma propaganda altamente enganosa, né, que os Estados Unidos se tornaria uma Arábia Saudita. A gente vai mostrar um gráfico da Agência Internacional de Energia Americana, ou Agência de Informações Energéticas, que é americana. Quem precisa do nosso petróleo, legislação, FHC, Lula e Dilma, a Petrobras tem as condições para tocar sozinha o pré-sal. Então, em primeiro lugar, a importância do petróleo é que ele é a fonte mais eficiente de energia. É muito fácil de ser extraído, transportado e utilizado. Comparando com as demais fontes, a gente tem em terra, no Oriente Médio, a relação energética do petróleo é de 100 para 1. Ou seja, você gasta uma unidade de energia e obtém 100 unidades em troca. Quando a gente vai para águas ultraprofundas, essa relação cai para 23 para 1, que a energia gasta é muito maior, né? Mas ainda assim o carvão, que é o segundo colocado, tem uma relação de 9 para 1. A biomassa está em torno de 1,5, 2 para 1. E além do mais, próximo. Temos também a outra importância estratégica, o uso na petroquímica. Mais de 3.000 produtos que a gente usa no dia a dia tem como matéria-prima fundamental o petróleo. Então nós temos remédios, PVC, lentes, telefones móveis e fixos, televisores, enfim. 85% do que a gente usa no dia a dia vem do petróleo como matéria-prima. Próximo. O Estrela falou na matriz energética nacional, e eu vou falar um pouquinho da internacional.
mostra esse gráfico que os países desenvolvidos são irresponsavelmente dependentes do petróleo e de recursos naturais poluentes e não renováveis, petróleo, gás e carvão, ou seja, 87% da matriz energética mundial está em cima de combustível fóssil, não renovável e poluente. Nós temos a energia hidráulica também tem uma eficiência, mas mundialmente ela contribui com 2% a energia elétrica, hidrelétrica, né? Então a gente não tem perspectiva de alterar muito isso. No 2020 vai ser 86%, 2030 85%. Próximo. Então os países estão numa situação de insegurança energética dramática, principalmente porque a partir dos anos 80 o consumo de petróleo passou a superar o descobrimento e assim alcançamos a alarmante proporção de que para cada barril que se descobre, 4 são consumidos. Próximo. Vamos pular aí o pré-sal, porque o tempo é curto, a gente vai passar. Passa. Você me traz esse slide, hein, irmão? Você me traz esse slide. Também. Em 2006, né, quando o Estrela Gabriel foram falar com o Lula da magnitude da descoberta do pré-sal, o presidente Lula corretamente retirou esses blocos que estavam previstos para o não leilão e constituiu um grupo de trabalho para rever a legislação, que era muito ruim, a gente vai ver daqui a pouco. Próximo. O Estrela já mostrou isso também, mas aqui é importante, são os blocos do núcleo central do pré-sal já descobertos, né? Tupi, Iara, Sapinhoá, que era o antigo Guará, Bem-te-vi, Carioca, etc. Próximo. Isso mostra o seguinte, que nós já temos descobertos cerca entre 50 e 60 bilhões de barris. Nós tínhamos 14 até então, até a descoberta do pré-sal. Com esses 14, a gente tinha uma autossuficiência para 15 anos. E agora nós temos 74. Ou seja, temos uma autossuficiência para mais de 50 anos. Então, por que fazer leilão e produzir o pré-sal a toque de caixa, fazendo-o se esgotar precocemente, deixando as gerações futuras sem energia, sem essa riqueza? Nós temos aqui Tupi, 9 bilhões, Iara, 4 bilhões, Franco, 10 bilhões, Libra, 15 milhões, infelizmente foi leiloado, 60% foi para o exterior, Carioca, Sapinhoá, ou seja, cerca entre 50 e 60 bilhões já descobertos, portanto, não precisamos de leilão para descobrir novas áreas. Podemos fazer isso gradativa e estrategicamente. Próximo. Quando o Lula fez aquele grupo de trabalho e apresentou 4 projetos para serem ratificados pelo Congresso, um deles era a capitalização da Petrobras através de uma cessão onerosa, ou seja, pegou-se 7 blocos nessa área aqui, o governo vendeu para a Petrobras por 85 bilhões de reais, e a Petrobras, então, com isso, se capitalizou e incorporou ao seu orçamento esse patrimônio. Então, ela se capitalizou e começou a perfurar os campos. E aqui um desses campos, 2 desses campos, eram Libra e Franco. Franco, eu já escrevi isso aqui umas vezes, mas apaga. Né? Franco e Libra, a primeira coisa, são uma estrutura única, são coladas, são continuidade uma da outra. A Petrobras comprou esse conjunto e mais uns outros campinhos e furou o Franco, era para achar 3 bilhões, porque ela comprou uma reserva estimada em 5 bilhões de barris. Aí furou o primeiro, era para achar 3, achou 10. Furou o segundo, era para achar 1 ou 2, achou 15. Esse é o maior campo do pré-sal e hoje o maior campo do mundo, de um óleo excelente, perfurado, estimado a sua capacidade, que varia aí de 15 a 20 bilhões de barris,
E esse campo foi leiloado e 60% dele foi entregue à Shell Total, que é uma empresa única, e uma parceira, que é a empresa chinesa, 20%, ficando o Brasil com 40% para a Petrobras. Próximo. Aqui o Estrela já mostrou também, mas eu só mostrar aqui o núcleo central do pré-sal e a zona economicamente exclusiva e um pedido de extensão do governo brasileiro. Próximo, por favor. Em 1982, em Montego Bay, foi concluído e assinado por 116 países o Tratado sobre os Direitos do Mar, considerado a Constituição do Mar. Estabeleceu os limites do espaço marítimo, sendo 12 milhas para o mar territorial, 24 milhas para a plataforma continental e 188 milhas para a zona econômica exclusiva, que é essa que então perfaz aqui 200 milhas, e o governo pediu uma extensão, e desta extensão, a CLPC, que regula isso, solicitou ao Brasil uma redução de 20% no seu pedido. Ou seja, se ele pediu 900 mil quilômetros quadrados, eles estão dispostos a oferecer 20% a menos. Então, não negaram, quer dizer, então há condição de estender. Próximo. Quando alguém fala, os Estados Unidos não concorda, mas Estados Unidos mais 3 países contra 116. Ou se cumpre a ONU ou se extingue a ONU, né? Aqui, para mostrar rapidamente, hoje a área de Tupi está produzindo petróleo por navio e o gás através da plataforma de Mexilhão. Próximo. Então, falando aqui, o Estrela já mostrou também essa questão, mas eu gostaria de frisar alguns pontos aqui. Primeiro, é que grande parte do petróleo se encontra no Oriente Médio. A Venezuela, no tempo do Chávez, passou de 60 para 296 bilhões de barris e é hoje a maior reserva do mundo. Não é à toa que o Maduro está sendo derrubado, está sendo catucado diariamente, né? Porque ele está sentado em cima da maior reserva mundial e que não tem o custo que tem o petróleo no Oriente Médio. Quer dizer, se diz que o petróleo do Oriente Médio custa para os Estados Unidos $300 por barril, que é mais ou menos $280 para manter o aparato bélico que domina aqueles países, mantê-los sob controle. Próximo. Desculpa. Queria chamar a atenção aqui que os Estados Unidos têm uma reserva de 30 bilhões de barris e consomem 10 bilhões por ano. Então, inclusive, eles esbanjam a energia. Tem 4% da população mundial e consomem 33% da energia mundial. Então, com esses 30 bilhões e um consumo de 10 bilhões por ano, em 3 anos, os Estados Unidos literalmente morrem se não tiver petróleo importado. E por isso o país se encontra numa situação de insegurança energética muito grande e por isso faz os seus tentáculos no mundo inteiro. Invade o Iraque, invade o Afeganistão, mata o Gaddafi na Líbia e por assim por diante, e bota a 4ª frota no Brasil, porque eles sabem que se não tiver petróleo externo, o país literalmente morre, porque é o principal componente energético dos países em desenvolvimento. A Europa também está numa situação dramática. A Ásia, por exemplo, a China tem 12 bilhões de barris e consome 6 bilhões por ano. Então também está numa situação parecida. Próximo. E o outro grupo que cobiça o petróleo do pré-sal são as multinacionais, as chamadas hoje Big Oil, antigas 7 irmãs, que se fundiram para sobreviver, que já dominaram 90% das reservas mundiais e hoje tem menos de 5% sob seu controle. Então são as maiores empresas do mundo e precisam de petróleo para sobreviver. Por que eu separei aqui em amarelo e branco? Porque isso foi uma palestra que eu fiz no Senado sobre a questão da espionagem e eu mostrei nessa palestra que devido à denúncia do Snowden de que a cada 72 horas uma massa de dados da